Shalom, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal, já há um tempo que nós não fazemos nenhum vídeo, né? Estamos um pouco afastados desse mundo digital, vamos dizer assim, mas eu queria deixar uma palavra de vida para você nesse dia. Estamos fazendo uma comemoração, né, de uma festa chamada Hanukkah, a festa das luzes, né? E eu quero dizer para você que Deus é a luz deste mundo e de que sem Ele é impossível que um homem consiga caminhar de forma tranquila nesse mundo tão apegado ao materialismo e tão apegado às trevas, né? Porque as trevas não rodeiam constantemente. Paulo vai dizer isso quando disse: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que está sempre diante de mim eu acabo praticando. Uma certa feita, Jesus olhou para Pedro e perguntou: Pedro, o que você fala de mim? Né? O que dizem de mim? O que vocês pensam de mim? E Pedro, ele disse: Senhor, muitos falam que tu é isso, muitos falam que tu é aquilo, mas eu sei que tu é o Filho de Deus, que tu és o Salvador, que tu és o Cristo, que tu é aquele que veio para nos salvar. E Jesus olhou para ele e disse: olha, não somente tu és bem-aventurado, mas também sobre a minha pedra, sobre tu edificará a minha igreja, e as portas do inferno não irá prevalecer contra ela. Naquele momento, Pedro estava sendo chamado à responsabilidade da liderança da igreja. Por quê? Porque muitos que andavam com Jesus ali não sabiam responder o que ele era para eles. Era um envolvimento que todos tinham com Jesus, mas poucos tinham o comprometimento e a essência de entender quem de fato era o próprio Jesus que estava ali. Pedro, ele não fala da carne porque o lado de Pedro com Jesus é algo íntimo, pessoal, é algo que somente o Espírito Santo vai revelar para ele, de que Jesus era algo muito além daquilo que falavam. E Pedro dá aquilo que Jesus precisava ouvir. Tu és o Filho de Deus, apesar de ser como nós, de comer como nós, de dormir como nós, tu és o Filho de Deus. A pergunta é: o que você vê em Jesus nos dias de hoje? Você vê ele como um meio de vencer na sua vida, um meio da prosperidade? Ou você vê Jesus como seu Salvador, como aquele que de fato foi crucificado na cruz pela sua vida e aquele que deseja que você largue o mal, largue o pecado, largue tudo aquilo que desagrada a ele? Qual é o seu compromisso com Deus? É um namoro sem compromisso ou um casamento com compromisso? Como Pedro disse, apesar de falarem tudo de você, apesar de dizer o que você é, eu sei que tu és o Filho de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51:17, ele vai dizer que um coração quebrantado, que uma alma contrita, que um espírito voluntário é o nível que consegue chegar a Deus e Deus não consegue resistir a essa pessoa. E foi o que Pedro fez. Porque ele não tinha um envolvimento. Muitos que estavam com Jesus tinham um envolvimento. E muitos que passam na sua vida têm um envolvimento, mas não têm um casamento. Casamento é comprometimento. E tantos aqueles que estavam ali que também tinham ali um envolvimento e que ali na frente, mais na frente, haveria de ter um comprometimento. Como está lá em João 6,60, escolhi entre vós 12, mas um de vós é o diabo. Nem todos estavam envolvidos em comprometimento, mas estavam envolvidos apenas porque precisavam de Jesus para sanar algum gatilho na sua vida. Então Pedro, ele tem um comprometimento, ele tem uma sinceridade em dizer: não, tu és o Filho de Deus, eu te reconheço. Talvez por causa disso ele é escolhido naquele momento para edificar sobre a rocha que é Cristo, a sua igreja, e se tornar um dos maiores homens que passou por essa terra. Que Jesus abençoe sua vida e que você possa hoje avaliar o que de fato é o teu relacionamento com Deus. Shalom Adonai.